Hoje a gente vai encerrar a sessão 3.3, no caso, na verdade, encerrar a unidade 3, né, com a sessão 3.3. E na semana que vem, a gente vai falar da unidade 4, tá? O assunto é um pouco mais tranquilo, a gente vai falar tudo numa aula só, claro, considerando os aspectos relevantes, mais relevantes para a nossa disciplina. Então, tem bastante coisa para estudar aí para a prova. Então, a unidade 3 e a unidade 4 são conteúdos de prova. Tá? Então, hoje a gente vai finalizar o assunto que é sobre flambagem, sobretudo, né, falando de flambagem elástica e flambagem plástica. Só para lembrar vocês, né, a flambagem, a imagem que acabou perdendo a resolução, mas a flambagem é essa curvatura que as estruturas, como colunas, tá, apresentam após uma carga axial de compressão. Tá? Então, seria uma flexão, né, devido à compressão. Né? A flexão de vigas, né, a gente sabe que é devido a uma carga de flexão mesmo, que ela está aplicada no vão, no meio do vão. Mas, nesse caso, a estrutura ela está sob uma situação, né, de carregamento de compressão e vai perder a sua estabilidade, de tal forma que vai criar essa deflexão lateral aqui. Tá? Então, aqui nós temos estruturas metálicas e aqui nós temos o caso de uma estrutura de concreto que falhou por flambagem. A gente fez algumas considerações, né, na aula passada, e essas considerações trabalhavam-se no que a gente chama de na região linear elástica, né, onde a lei de Hooke é válida, na verdade. Né? Então, a lei de Hooke é uma região, né, onde o material está sob tensão, onde ele é válida, tá? Uma região de carregamento, a gente viu nos diagramas, tensão, deformação de laboratório, uma caneta de outra cor, que, né, vai haver uma região, aqui a deformação, aqui a tensão, na região linear, né, nós vamos ter uma correspondente. Para cada tensão, nós temos uma correspondente de deformação, e a gente observa que essa região ela é uma reta, e essa reta ela tem uma inclinação constante, né? E nessa outra região aqui não é mais constante, nós temos variações, e isso a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Porque o comportamento das barras, das colunas, quando são carregadas, né? Não pode, às vezes, na verdade, né, algumas vezes não vai apresentar esse comportamento linear elástico, ou seja, em algumas situações a gente vai estar trabalhando com tensões que vão exceder o limite de proporcionalidade, ou seja, vai estar acima dessa região aqui. Tá? Então, como que a gente pode trabalhar com esse tipo de situação? A gente sabe que quando a gente está dentro da região onde, aqui, lembrando, né, aqui a nossa tensão de escoamento, que indica esse ponto, que também a gente dá o nome de limite, região, né, de tensão limite de proporcionalidade. Proporcionalidade entre o quê? Entre a tensão e a deformação, tá? Então, a partir desse ponto para cá, não há mais proporcionalidade entre tensão e deformação. É quando a gente excede tensões de escoamento, ou seja, a gente atinge regiões de deformações permanentes. Então, a gente vai fazer algumas suposições, tá? Principalmente porque quando a gente trabalha com materiais frágeis, né, eles rompem sem escoar, tá? Então, quando a gente trabalha com materiais dúcteis, se a gente está acima dessa região, a gente não está aproveitando a tensão de escoamento. Já para os materiais ditos frágeis, a gente sabe que não tem essa região aqui, tá? Então, eles rompem sem escoar. E nós temos vários comportamentos que os materiais podem apresentar na prática, né? Então, só para a gente voltar aqui, revisitar os conceitos, antes de falar daqueles dados ali, a gente sabe que essa região aqui é a região elástica, né? Se a gente aplicar um carregamento até esse limite de proporcionalidade, o material ele vai retornar, né, ao seu estado inicial, e daqui para cá a gente está entrando na região
né, de deformações plásticas, ou seja, a gente excedeu o limite de proporcionalidade do material, então o material vai apresentar deformações permanentes. Tá? Então a gente vai trabalhar hoje, sobretudo nessas regiões onde não são lineares, tá? E aqui nós temos, né, alguns comportamentos mecânicos, né, de materiais, porém esses diagramas tensão versus deformação, eles são idealizados, ou seja, foram obtidos através de relações matemáticas que facilita, né, a nossa análise aqui, porque não vai ter alguns ruídos, algumas questões de ensaio, mas ele tem como se fosse o comportamento, né, típico de alguns materiais. Bom, o primeiro aqui, em A, nós temos a curva tensão-deformação, que é típica de ligas de alumínio. Tá? Então, nós temos uma região de comportamento linear elástico, como a gente viu, e neste ponto aqui nós temos a tensão de escoamento, ou, né, a tensão LP, que a gente chama tensão limite de proporcionalidade, porém, né, a gente observa que não há uma região de escoamento bem definida. Né? E depois a gente segue para uma região não linear. Tá? Essa região não linear, a tensão, né, ela é expressa na forma de uma equação que é em função da deformação. Tá? E no caso B, é uma curva, né? Ela, na verdade, ela é uma única curva, né? No caso B. A gente observa que ela tem toda essa região aqui que não é linear elástica, tá? Em toda a sua extensão. Então, a tensão, ela também é dependente de uma função da deformação. Então, essa aqui nós temos uma curva que tem o comportamento linear elástico e depois vem para a sua região não linear. E este caso aqui é uma curva geral não linear. Em C, aqui, nós temos um caso, eu vou tentar, não, vamos ver se consigo, fica muito ruim, fica muito perto. Mas, enfim, no caso em C, o que nós observamos aqui? Tá? É uma curva típica para aços estruturais, tá? Por que aços estruturais? Geralmente os aços estruturais, eles vão apresentar um comportamento como este aqui, tá? Vai ter uma região linear, comportamento linear elástico, depois vai ter uma região considerável de escoamento, tá? E a gente consegue observar que esse comportamento pode ser representado por duas retas, tá? Nós temos essa linha aqui horizontal do gráfico, né? Que a gente observa que para um valor de tensão, limite de proporcionalidade ou de escoamento, a gente observa, né, que um valor constante de tensão, nós observamos um aumento da deformação, tá? Então, essa é a gente chama aqui de deformação ou comportamento perfeitamente elástico. Não é igual essa região linear, não linear, né? A gente chama perfeitamente plástico, perdão, porque, né, nós observamos uma reta constante aí. Aqui entra, né, um termo que caracteriza esse tipo de comportamento, tá? Que a gente chama de materiais, né, elastoplásticos, ou seja, essa aqui é uma curva que a gente chama de curva elastoplástica. Tá? Então, são materiais que apresentam comportamento de linear elástico e depois tem uma região, né, que é uma reta horizontal que descreve esse comportamento plástico. E, por fim, né, nós temos aqui o comportamento comum. Esse diagrama aqui, pessoal, o D, ele está como duas retas, né, mas é uma aproximação. Aqui nós temos uma aproximação de uma reta aqui, tá? Mas não necessariamente é uma reta em si, tá? Mas, enfim, o que esse último gráfico aqui, ou seja, esse diagrama representa? Tá? Ele representa aqueles materiais que têm o seu comportamento linear elástico, né? Apresenta aqui a tensão de escoamento bem caracterizada, tá? Que é no caso dos aços comuns, sem seus aços estruturais. E depois a gente observa que há um aumento da resistência mecânica, né? Observe que a tensão ela é uma reta ascendente,
que isso representa na prática? Quer dizer que quando o material inicia suas deformações permanentes, ele atinge o que a gente chama de endurecimento. O endurecimento é o aumento da resistência mecânica devido à deformação plástica. Tá? Então, nós temos esse outro comportamento e a gente chama de curva bilinear. Tá? E a gente consegue dizer que essa primeira segue a lei de Hooke, né? E essa aqui, obviamente, como é uma aproximação, não tem como a gente definir usando essa aproximação. Lembrando o que é a lei de Hooke, né? A lei de Hooke diz que, né, nessa região aqui, nessa aqui e nessa aqui, né? Aqui está a expressão, a tensão, ela é proporcional, né, à deformação. E o coeficiente de proporcionalidade é esse Ezão aqui, que é o módulo de elasticidade ou a rigidez, tá? E graficamente representa a reta tangente, a inclinação de uma reta tangente a essa região. A gente observa que essa reta tangente ela tem uma inclinação constante, assim como nessa aqui, tá? Então aqui nós temos o ângulo alfa. Opa, acabei poluindo demais o desenho. Aqui nós temos um ângulo, vou chamar de alfa. Aqui nós também temos um ângulo alfa. Né? Por trigonometria, a gente tem aqui basicamente um triângulo retângulo, né? E aqui nós temos os valores das tensões. Essa dimensão aqui vale a tensão, um valor de tensão aqui. Essa base aqui vale um valor de deformação. Então, qual que é o valor desse ângulo? É a tangente dele, né? A tangente de alfa é igual ao cateto oposto ao ângulo, que é a tensão, dividido pela deformação, tá? Essa tangente de alfa a gente pode chamar também de E, que é o conceito aí de módulo de elasticidade. Então, pela relação de Hooke, a tensão é igual ao módulo de elasticidade multiplicado pela deformação, tá? Então, é aí que entra essa correlação. Aí, a partir dessas regiões aqui, né, aí o módulo de elasticidade ou a rigidez do material, ela vai depender da derivada nesse ponto, de ponto a ponto. Aí nós vamos trabalhar isso mais à frente nessa aula ainda, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá? Não gosto de ficar falando sozinho. Enquanto vocês não perguntarem, eu vou seguindo, tá? Mas fiquem à vontade. Vamos fazer um exemplo. Então, aqui nós temos um exemplo que eu tirei do livro. Imagine que uma barra com comprimento, né, 1 metro de comprimento e área de seção transversal de 120 metros quadrados é feita com material elastoplástico. Tá? Então, nós temos uma barra de 1 metro de comprimento e a área de seção transversal de 120 metros quadrados é feita com material elastoplástico. Aí a gente volta, elastoplástico, né, é esse aqui, né, que tem esse comportamento linear elástico aqui, e depois um comportamento perfeitamente plástico. Então, se a gente desenhar aqui, assim, assim. Aqui é a deformação, aqui as tensões. Então, aqui é o escoamento. Tensão de escoamento, eu vou usar sigma y, que vem de yield do inglês, que também refere-se ao escoamento, tá? Então, só para não confundir as siglas, vocês podem encontrar também com sigma LP, eu posso usar às vezes sigma E, tá? Só para não confundir, achar que são coisas diferentes. Então, esse material ele tem um comportamento elastoplástico, tendo o diagrama tensão-deformação semelhante ao apresentado em si. Então, é esse aqui. Seu módulo de elasticidade é de 200 gigapascais. E sua tensão de escoamento é de 300 megapascais. Uma carga axial foi aplicada na barra até que ela sofra uma redução de 10 milímetros e posteriormente é removida. Qual a deformação final pela barra? Nossa, parece muito complexo, né? Mas aqui envolve os conceitos que a gente viu. Então, a barra, inicialmente, aqui tentar desenhar, ela tem 1 metro, ok? Após a aplicação de uma carga axial, né, ela foi reduzida. Então, essa barra de 1 metro ela está sujeita a uma carga de compressão.
e de tal forma que ela sofre uma redução de 10 milímetros. O que seria esses 10 milímetros, né? Os 10 milímetros, a gente já viu que nós temos aqui o comprimento inicial, certo? E após a deformação, ela vai ter um comprimento menor, que é o L final. Este pedacinho aqui, o quanto que reduziu, a gente vai chamar, vou usar a letra grega aqui, acabei esquecendo o nome dessa letra grega aqui. Essa letra grega representa a deformação, a redução, né? Que é, no caso, 10 milímetros. Lembrando que aqui, no caso, é uma deformação. Então, deformação tem unidade de comprimento. Então, deformação. Existe uma deformação... Oi. Alguém deu um berro aí. Existe o que a gente chama de deformação específica, pessoal. O que é a deformação específica? A deformação específica, a gente usa essa letra Ezinho aqui, que é o que está aqui no gráfico. Ó. Lembrando que quando vem esse E aqui, é deformação específica, mas o gráfico também pode ser em função da deformação. A deformação específica, ela não tem unidade de medida, tá? Ela é adimensional. É L elevado a zero lá, tá? Então, qualquer coisa elevada a zero é 1, então não tem dimensão. Por quê? A gente calcula essa deformação da seguinte forma. A gente pega, né? Qual que é a deformação, ou seja, o comprimento inicial menos o final, no caso de ensaios de compressão, ou comprimento final menos o inicial no ensaio de tração. Então, a gente pega a deformação e divide pelo comprimento L0, vou chamar aqui, já que a gente usou o L aqui, L0, da barra. Então, isso aqui é a nossa deformação, que a gente chama de deformação específica. Então, a deformação específica, nesse caso, vai ser... Vamos trabalhar na mesma unidade, 10 milímetros, dividido pelo comprimento inicial da barra de 1 metro. 1 metro, então, é 1000, né? 1000 milímetros. Então, nós temos milímetro por milímetro. Então, aqui no caso, né, vai dar 10 vezes 10 a menos 3. Esse é o valor da deformação específica. Tá? Então, essa deformação específica é como se fosse um valor total da deformação. Aqui inclui deformação elástica, vou chamar de E, e deformação plástica, EP. Então, aqui é a soma da parcela elástica e da parcela plástica. O exercício, ele quer saber qual que é a deformação final apresentada pela barra, ou seja, quanto que foi efetivamente a deformação plástica, a remanescente. Tá? Então, deste valor aqui, ele quer saber o que efetivamente tornou-se deformação na nossa barra. Deixa eu ver se eu deixei uma parte aqui. Não, não deixei. Então, vou apagar aqui. É um exercício mais teórico, tá, pessoal? Então, não é só matemática. Então, nós precisamos calcular qual que é a parcela de deformação final da barra. Então, o que a gente sabe? Vou voltar aqui nesse gráfico. Vou apagar tudo aqui. Ó, para um dado valor de tensão, nós temos um valor de deformação, certo? Então, para a deformação elástica, vai estar associada à nossa tensão de escoamento, que é o limite de proporcionalidade do material. E a gente sabe que a tensão de escoamento é igual ao módulo de elasticidade multiplicado pela deformação específica no escoamento. Tá? Então, é isso. Se eu quisesse saber o valor dessa tensão nesse ponto, né, eu pegaria, vou chamar aqui de sigma x, por exemplo. Então, sigma x é igual ao módulo de elasticidade, que é constante nessa região, multiplico pela deformação EX aqui. Então, vezes EX. E eu sei o valor da tensão. Só que o que eu quero nesse caso, né, é o valor de EY, que é a deformação no escoamento, ou seja, a deformação elástica. Então, vou só usar o termo que eu anotei ali. Então, a deformação elástica
aqui, e pode ser obtida, né? Vamos isolá-la, é igual a tensão de escoamento do material dividido pelo módulo de elasticidade. Então, é essa expressão aqui que eu vou utilizar para calcular, que é o que eu estou precisando. Depois que eu calcular, eu subtraio e encontro o valor da deformação plástica. Então, vamos lá. Então, a deformação específica elástica é a tensão de escoamento, 300, né? MPa. Transformar em metros. Então, vai ser vezes 10 a sexta, dividido por 200, que é o módulo, tá? Que é o módulo de elasticidade, só para lembrar, aí é igual a tensão dividido pelo módulo de elasticidade. Então, isso aqui vai vezes 10 a nona, tá? Então, o que nós obtemos aqui? Aqui vai dar 3 dividido por 2 vai dar 1,5, né? Então, aqui vai ser esse 9, né? Essa potência que vem para cima vai ficar menos 9 mais 6 vai dar menos 3. Então, vai ser 10 elevado a menos 3. Essa é a deformação elástica do material. Para responder ao propósito do exercício, então, a deformação plástica, a gente sabe, né? É igual a deformação total, aqui, menos a deformação elástica ou a deformação no escoamento. Que nesse caso vai ser 10 vezes 10 a menos 3, menos... Opa, acho que eu inverti. Não, é isso mesmo. 10 vezes 10 a menos 3, que é a total, e menos a elástica. 1,5 vezes 10 a menos 3. Portanto, a deformação plástica aqui vai dar 10 menos 1,5 vai dar 8,5, né? Então, a gente mantém aqui essas potências. Então, é 8,5 vezes 10 a menos 3. Bom, essa é a deformação específica final, né? Agora, ele quer saber a deformação em termos, né? Que é essa deformação propriamente dita, em termos de unidade de comprimento, tá? Então, aqui é a deformação específica, que não tem dimensão, ele quer a deformação efetiva, que é essa aqui. Então, a gente sabe, pela expressão aqui, ó, que a deformação, né? Pode ser obtida por aqui. Se eu multiplicar a deformação que eu encontrei plástica pelo comprimento inicial, eu encontro a minha deformação plástica final, tá? Basicamente, é só isolar os termos. Então, a deformação plástica vai ser igual a deformação específica plástica multiplicado pelo comprimento inicial, que nesse caso vai ser 8,5 vezes 10 a menos 3, multiplicado pelo comprimento da barra, que nesse caso vamos transformar em milímetros, né? Vezes 1000. Portanto, a gente pode cortar isso aqui com isso aqui, que é 10 ao cubo, né? 10 ao cubo vezes 10 a menos 3 vai dar 0. Vai dar 1, na verdade, né? Aqui, então, a gente tem, né, qual que é a deformação final da barra. 8,5 milímetros, tá? Então, quer dizer que dessa redução de 10 milímetros, 1,5 era resultante da deformação elástica e 8,5 milímetros deformações plásticas. É essa efetiva, né, que permaneceu no corpo de prova. Pessoal, entenderam isso aqui? Bem tranquilo, né? Entendi. Então vamos seguindo aqui. Vamos agora, né, entrar no que a gente quer, que é flambagem, né? Eu só revisitei os conceitos de tensão e deformação porque é importante para trabalhar aqui. Então, na sessão anterior, a gente viu as equações de Euler, né? Então, as equações de Euler, elas são válidas considerando aquela região elástica, ou seja, a lei de Hooke. Então, vou colocar aqui equações de Euler. Então, as equações de Euler a gente viu na aula anterior, tá? Então, ela segue a região de Hooke. Quando a gente tem a tensão do material maior que a tensão de escoamento, né? A gente vai observar que ela vai escoar antes de flambar, né?
Então, o que está acontecendo aqui? Essa aqui é a curva completa da aula anterior. Deixa eu só voltar aqui para ver se fica melhor de entender. Então, na aula anterior, a gente viu esse gráfico aqui, né? Então, aqui nós temos a curva de Euler. Tá? Essa curva de Euler, ela trabalha na região linear elástica do material. Então, aqui nós temos as tensões e aqui nós temos o índice de esbeltez, tá? Então, aqui é as tensões, aqui, no caso, a tensão de escoamento do material. Então, como a gente está trabalhando abaixo da tensão de escoamento, né, ela obedece à lei de Hooke e aqui nós temos essa curva aqui, né? Só que, dependendo das configurações, ou seja, do índice de esbeltez, que está em função do comprimento da nossa coluna e do raio de giração, que são parâmetros geométricos, a gente observa que existem valores nas quais, né, de índice de esbeltez, que a viga ela vai escoar antes de flambar. Ou seja, então, se a gente trabalhar sobre um determinado nível de índice de esbeltez e um determinado nível de tensão, a gente vai ter o escoamento antes da flambagem. Tá? Então, nessa situação, a gente não pode usar essas equações aqui, que são as equações de Euler, né, para a situação descrita. Tá? Então, nós temos um campo que a gente chama, né, de atuação da equação de Euler, que eu vou mostrar agora no gráfico aqui, que é o mais completo, né? Então, a equação de Euler é válida nessa região aqui, que vai de C para D, tá? E nós temos um valor crítico de índice de esbeltez. Esse valor crítico, né, ele caracteriza que são estruturas longas, porque são bem grandes esse índice, tá? Então, para estruturas longas, colunas longas, né, nós temos essa região aqui que é válida, tá? Bom, aí nós temos o que a gente chama de flambagem inelástica, tá? Então, aqui nós temos o índice de esbeltez crítico, né, que é o mínimo para que o material compreenda nessa região da curva de Euler, e se o material, a estrutura em si, na verdade, né, tem um índice de esbeltez menor, ou seja, para essa região, a gente observa que o comportamento aqui tá, já está fora da curva de Euler. Então, o que nós vamos fazer? Tá? Então, a gente precisa trabalhar algumas adaptações nas equações para poder utilizar. Tá? Então, aqui ó, nós temos a região que a gente chama de região de flambagem, flambagem inelástica do material. A gente vai trabalhar um pouquinho melhor essa expressão aqui. Bom, se eu quiser saber qual que é o valor mínimo desse índice de esbeltez crítico, para eu estar dentro dessa região aqui da curva de Euler, que é o que a gente definiu as equações anteriores, então aqui, ó, quando nós estamos dentro dessa região, a tensão crítica de flambagem, ou seja, o valor de tensão, que se eu passar, a estrutura perde a sua estabilidade, é obtida por essa expressão, né, que é em função do módulo de elasticidade aqui embaixo, do índice de esbeltez, né? Agora, se eu quiser saber qual que é esse valor crítico, basta, né, a gente fazer a manipulação matemática, né, isolar esse termo aqui. Então, se a gente isola esse termo, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Então, o índice de esbeltez crítico, ele pode ser obtido pela raiz quadrada, né, de π ao quadrado do módulo de elasticidade dividido aí pela tensão de escoamento, ou seja, a tensão do limite de proporcionalidade do material. Então, só basta você isolar dentro dessa expressão. Então, a tensão máxima, na verdade, que é a nossa tensão limite de referência, que é a tensão de escoamento, ela entra aqui nessa expressão. Tá? Então, nós trabalhamos a níveis de tensão abaixo. Bom, vamos fazer um exemplo para entender como se aplica isso. Então, nós temos uma situação em que o material
ele tem uma tensão de escoamento de 250 megapascais, o módulo de elasticidade é de 200 gigapascais, e aqui é o seu comportamento. Ele está fornecendo já a resposta, mas imagine que você deseja, né, encontrar qual que é o valor desse índice de esbeltez crítico, ou seja, o mínimo possível, né, o mínimo, né, para que o material, ele, né, a estrutura, ela compreenda-se dentro dessa região aqui da curva de Euler, onde nós utilizamos essa expressão. Então, nós vamos substituir nessa expressão. Então, o índice de esbeltez crítico ou limite é dado pela raiz, né, de π ao quadrado, multiplica-se aqui pelo módulo de elasticidade, 200 vezes 10 a nona, tá? Divide-se pela tensão de escoamento do nosso material, que é de 250 vezes 10 a sexta. Então, o nosso índice de esbeltez crítico, ele vai ser 89. Tá? Então, realizando esses cálculos, então, é 89. Aí, com base no índice de esbeltez crítico, você pode definir o comprimento da sua viga. Tá? Então, da sua viga não, da sua coluna. Então, o índice de esbeltez, ele é em função, né, da razão entre o comprimento da coluna dividido pelo raio de giração. Tá? Aí, o raio de giração, ele é em função da raiz do momento de inércia dividido pela área. Deixa eu só ver se eu não troquei as expressões aqui. A gente tem tanta fórmula. Isso mesmo. O raio de giração é o momento de inércia dividido pela área da seção transversal da estrutura. Então, com base nesse valor crítico, você pode, né, definir qual é o comprimento ou, né, o raio de giração da estrutura capaz de manter a sua estrutura dentro dessa região e tá ok. Né? Aí, para situações onde não está caracterizado aqui, aí a gente tem que trabalhar outras situações. Tá? Então, o que a gente observa? Né? A curva de Euler, que é essa aqui, né, ela está para índices de esbeltez que são bem grandes. Né? Então, são valores elevados de esbeltez, né? Porém, as tensões são baixas. O que isso quer dizer? Que colunas muito compridas, elas tendem, né, a flambagem para valores de tensão, né, menores. Aí a gente observa, né, outra situação. Se a estrutura for curta, que é esse ponto aqui, ó, essa região são para colunas longas, né, cujos índices de esbeltez são altos, né, altos valores, que refere-se ao L muito grande. Né? Então, para o caso oposto, colunas curtas, né, a gente observa que o índice de esbeltez ele é bem baixo, né, esse valor aqui, e aqui em cima nós observamos as tensões suportadas. Só que esse caso aqui, a gente observa que a estrutura nem vai flambar, né? Ela vai ser esmagada e escoa para tensões de compressão, que a gente chama de tensão última de compressão, que é essa aqui. Tá? Isso aqui é um exemplo, por exemplo, do caso de uma latinha, né, de alumínio. Você observa que ela tem, né, um comprimento muito menor que da régua. Eu trouxe isso na aula passada. Deixa eu ver se está aqui. Então, aqui é o caso. Ó. Colunas ou estruturas muito compridas, né? E no caso aqui de estruturas muito curtas. Então, nesse caso aqui, vai esmagar, escoar. E este caso aqui, né, a gente vai ter a flambagem. É o que o gráfico, né, esse gráfico teórico, ele nos informa. Bom, e nós temos uma situação que é intermediária, tá? Nós temos essa região aqui, ó. Nós temos uma que são curtas, né, e as regiões de colunas longas. E essa intermediária? Aí que está o problema, né? Que aí ela vai flambar por flambagem, que a gente chama, né? Flambagem inelástica, tá? Inelástica.
Aí nós temos a situação em que as tensões, né, são maiores que as tensões do limite de proporcionalidade do material, tá? E a gente não tem um comportamento elástico mais. O que que a gente observa, né? Nós temos uma dificuldade de definir, né, quais são os limites para que a gente caracterize uma coluna curta. Não, nós não temos uma precisão, na verdade, do comportamento desse material, mas para caracterizar colunas longas e curtas, né, a gente pode aplicar as equações e observar os dados experimentais conforme está aqui, ó. Então, a gente pega um determinado material, produz vários tipos de índices de esbeltez e observa o comportamento, tá? Então, vai haver uma faixa de valores de esbeltez que o material ele vai apresentar esse comportamento aqui, que a gente chama, né, de inelástico. Inelástico. O gráfico, né, aqui, o diagrama em si, a gente observa esses pontos que são valores experimentais, né? Foi feitos os ensaios e ele representa, né, com uma certa precisão, o comportamento teórico descrito anteriormente naquela outra imagem, né? Mas em si os dados são dispersos, a gente observa vários pontos aqui de dispersão dos valores, tá? Por que acontece essa dispersão em si? Mas a forma, né, tem essa característica. É porque na prática, né, como a gente fez algumas considerações no início, né, a carga ela está aplicada com precisão, tá? Então a gente tem um alinhamento e uma precisão com relação à carga no centroide da seção. A gente tem suportes, né, que são extremamente bem posicionados, então os suportes de experimento têm uma variação, então isso causa um desalinhamento da coluna e isso gera essas variações de resultado. Então, quando a gente vai para a parte experimental, a gente observa a dispersão devido a essa imprecisão tanto da coluna, né, quanto da aplicação da carga, quanto dos suportes. Tá? Mas, enfim, os dados, eles são, de certa forma, comportam isso aqui. O que eu quero dizer é que as equações que a gente vai obter, né, por exemplo, para a curva de Euler, para essa região aqui, são equações que são válidas, né, porque ela descreve, se nós tivéssemos uma condição ideal, né, o comportamento seria previsto de forma segura. Mas como a gente não está trabalhando com uma situação ideal agora, né? Então a gente tem que aplicar um fator de segurança para corrigir a dispersão dos resultados aqui, tá? Então aplica-se um fator de segurança, geralmente igual a 2, tá? Sob a tensão máxima, então a tensão máxima que o material suporta, né, é dividido por 2, ou, né, quanto maior for essa esbeltez da coluna, a gente também amplia esse fator de segurança aqui para prever, na verdade, para reduzir essas incertezas ou dispersões aqui. Tá? Apesar de que os dados moldam isso, né, e mesmo assim a gente tem valores que podem ter, por exemplo, o mesmo material, né, que tem o mesmo índice de esbeltez, aqui, ó, ele apresenta valores acima, né, um determinado valor, e o outro aqui logo abaixo. Então, essa dispersão ela é corrigida aplicando-se esse fator de segurança. Pessoal, tá tranquilo isso aqui? É mais conversa, mas é importante vocês entenderem, porque depois vocês vão fazer alguns exercícios, tá? Então, a gente vai falar da primeira, né, no caso, a primeira teoria para determinar a tensão crítica e a carga crítica de flambagem. Então, a primeira delas, né, a gente tem 3, a primeira delas é a teoria do módulo tangente. O que é essa teoria do módulo tangente? A gente observa,
esse gráfico diagrama tensão versus deformação, né? Que no ponto A é onde o material está sob o escoamento. No ponto B é onde o material está sob uma carga externa atuando aí, né? E a gente tem a curva tensão-deformação e ela tem essa região aqui não linear, certo? Bom, para trabalhar sob tensões acima da tensão de escoamento, a gente viu que a gente entra numa situação intermediária, né, que é nessa região aqui. Então, tensões acima, tá, da tensão de escoamento, a gente está nessa região intermediária. Então, uma das formas de definir qual que é o comportamento da carga crítica e da tensão crítica é determinar agora o índice, né, de rigidez, na verdade, o módulo de elasticidade para essa região. Tá? Então, aqui nesse caso, como eu comentei, cada ponto aqui nessa região vai apresentar um valor de rigidez diferente, que neste caso aqui, né, ele chamou de módulo tangente. Mas o módulo tangente, para nós, né, representa a rigidez, só que essa é uma rigidez local, tá? Local. Depende, neste caso, tá, do valor da tensão para cada ponto aqui. Então, para essa situação de carga aplicada, se eu quisesse saber qual que era o módulo de elasticidade para esse ponto, né, eu tenho que traçar uma reta tangente a ele, que no caso, aqui está representado por essa linha aqui, né? Mas é uma reta tangente. Aí, o que seria a reta tangente? Qual que é a inclinação dessa reta tangente? É a derivada, né? A derivada do que? Da tensão pela deformação. E aí eu encontro, né, o módulo de elasticidade para essa região, tá? Então, ele chama de módulo tangente, o ET. Que nessa região ele tem o mesmo significado, né? Como a inclinação aqui é constante, basta a gente dividir a tensão pela deformação e eu tenho E. Só que como aqui varia pontualmente, vai depender da função tensão nesse ponto, tá? E para fins de aplicação, né, a gente usa as mesmas equações de Euler anteriormente. Deixa eu ver se eu falei demais. E só que, em vez de usar o módulo de elasticidade dessa região, a gente usa o módulo tangente local aqui do ponto que nós estamos trabalhando. E a tensão crítica, né, aí a sigla só modifica, né, onde era PCR, que era carga crítica, agora ficou PT, subscrito aqui, né, que é a carga crítica devido à teoria do módulo tangente. Tá? E o que nós observamos, a princípio, com essa teoria? Tá? Então, a gente observa que o material, nessa região inelástica, né, o material ele acaba, à medida que as tensões vão aumentando, o material ele vai perdendo a rigidez, ou seja, a inclinação da reta tangente vai cada vez diminuindo. Tá? Então, a gente observa, né, nesse caso, que a tensão de escoamento, para cargas acima da tensão de escoamento, o material ele apresenta um comportamento de menor rigidez. Ou seja, o seu índice de elasticidade ele tende a ser menor. Tá? Então, quanto menor, né, a elasticidade do material, ou seja, a sua rigidez, a gente observa que a carga crítica, né, ela é diretamente proporcional a ele. Então, a gente observa uma menor resistência em si, né, do material à flambagem. Tá? Só que a gente tem alguns problemas, né, em termos dessa teoria, porque a gente precisa encontrar uma função, né, em cada um desses pontos aí, tá? Aí a gente tem uma adaptação, que é um avanço, né? Então, são várias teorias, pessoal. Então, vocês podem hoje encontrar em materiais e manuais técnicos outras teorias utilizadas. Essas que eu estou trazendo aqui são as mais consolidadas aí na literatura.
Tá? Então, outra teoria que veio aí para suprir algumas lacunas com relação aos dados obtidos é essa aqui, que a gente chama teoria do módulo reduzido. Tá? O que a gente observa? A coluna está sob flambagem, nesse caso aqui, né, a gente aplica uma carga axial, né, a gente vai gerar o que a gente chama de uma tensão B, vou chamar de tensão B, que é a carga, é a tensão atuante devido à compressão. E o que a gente percebe? A estrutura ela vai ter uma flexão, né? É uma flexão composta, tá? Ou seja, é uma flexão composta. Dessa região aqui, deste lado, a gente observa o quê? Que as fibras estão comprimidas. Então, aqui, né, nós vamos ter uma tensão de compressão atuante, sigma C. E essa região aqui externa, né, vai ter uma tensão de tração, sigma T, tá? Então, a gente chama de flexão composta porque vai ter uma região que vamos ter uma carga de compressão e outra de tração. Então, o que a gente observa, né? De um lado, vou somar aqui, deste lado aqui, nós vamos ter a carga, a tensão de compressão aplicada, mais a tensão de compressão devido à flexão da estrutura, que é o nosso sigma C. A gente observa que aqui é um valor aumenta, né? Nós temos um aumento da tensão nessa região. Ou seja, se nós observarmos do outro lado, nós temos a tensão de compressão sigma B atuando, tá? Porém, nós temos uma tensão de tração. A gente sabe que cargas de compressão têm sinais negativos e cargas de tração têm sinais positivos. Então, a gente observa que é uma redução da tensão deste lado, tá? Então, aí entra o que a gente chama de teoria do módulo reduzido, tá? Do módulo reduzido. Por quê? Há uma redução de tensão do lado, né? Do lado de tração, e aí entra as equações para o cálculo, tá? A gente aplica o conceito de que o seguinte, tá? No lado em que nós temos uma redução da tensão atuante, a gente vai usar no cálculo o módulo de elasticidade na região linear. E neste outro lado, a gente vai usar o módulo de elasticidade obtido lá pelaquela teoria anterior, que é a teoria do módulo tangente. Então, vai haver dois módulos de elasticidade na estrutura. É como se a estrutura fosse feita de dois materiais diferentes, tá? Porque essa teoria ela visa, né, corrigir esse comportamento de tensão dentro do material. Bom, aí como que a gente calcula, né? Aí entra numa expressão. Vou dar um zoom aqui que eu acabei anotando aqui no canto. Então, o módulo de elasticidade reduzido, ou seja, que é o que a gente vai usar nas expressões, ele é em função, como eu disse, do módulo de elasticidade propriamente dito, do módulo de elasticidade usando, né, a teoria do módulo tangente, né, feita essa expressão aqui, tá? Então, aí a gente vai obter um módulo de elasticidade reduzido. Aí a carga crítica usa, né, o resultado desta conta e a tensão crítica reduzida usa-se, né, o valor da carga crítica reduzida, tá? Então, é uma outra teoria que vai trazer um resultado. Professor, qual que é a melhor, né? Qual que a gente usa, enfim. Aí entra na terceira parte, que é a teoria de Shanley. A Shanley, um pouco mais à frente, né, estudou os resultados, né, das tensões críticas obtidas pelas duas teorias anteriores. Então, se a gente plotar no gráfico, tá, os valores das tensões críticas, aqui é a curva de Euler, tá? Essa aqui é a tensão crítica CR, que a gente está acostumado, então tem essa curva.
Aí a gente, trabalhando para tensões acima da tensão de escoamento, aí a gente aplica aquelas equações anteriores. O que que nós observamos, né? A teoria do módulo tangente vai ter esse comportamento. Ou seja, as tensões críticas resultantes tendem a ser menores, ou seja, a estrutura tende a flambar, né, de forma inelástica, ter flambagem inelástica, a partir de uns valores de tensão abaixo, né, um pouco menor do que se a gente usar a teoria do módulo reduzido. Tá? Então, uma vai ser o limite superior de tensões e a outra vai ser o limite inferior. Bom, considerando, né, que se a gente aplica, né, a teoria do módulo tangente, a estrutura ela vai permanecer reta. Tá? A gente obtém os valores de tensão para uma estrutura reta. Quando a gente vai analisar a teoria do módulo reduzido, a teoria considera já a estrutura, né, com a flambagem. Vamos voltar à imagem. Ó. Teoria do módulo reduzido, ela é baseada numa estrutura que já apresentou a lateral, ou seja, a flambagem inelástica. No caso do módulo tangente, né, a gente está analisando que a estrutura não sofreu nenhuma alteração geométrica. Então, o que se recomenda a partir desses dados obtidos aí pela teoria de Shanley? Tá? Shanley recomenda que nós adotemos no projeto, tá, de colunas a tensão crítica pelo módulo tangente. Tá? Porque o módulo tangente ele vai apresentar valores de carga crítica e de tensão crítica sempre menor que a do módulo reduzido e a nossa estrutura vai estar reta. Tá? Então, fiz todo esse arcabouço de conceituação para vocês saberem escolher na hora de selecionar uma teoria ou outra. Ok? Então, vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo e aí a gente consegue consolidar isso. Se tem alguma dúvida, pessoal, está tudo certo? Sandro ainda está aí? Exemplos. Bora aos exemplos. Então, vamos aos exemplos. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: verifique, utilizando a teoria do método tangente, né? Ele usou dois nomes aqui, mas a teoria do módulo tangente e a teoria do módulo reduzido. Quais as tensões críticas suportadas por uma barra biarticulada de aço, cujos valores de tensão e deformação específica no escoamento são, respectivamente, 100 MPa e 0,01. Então, ele diz o seguinte: a tensão de escoamento é 100 MPa e a deformação específica no escoamento é 0,001. Então, e o material aqui, ele está sob uma situação em que se comporta, vamos ver qual que é o comportamento dele. Bom, não está falando aqui, mas ele é um material que se comporta de forma bilinear, né? Que é aquele último caso lá. Então, aqui, o que ele quis nos dizer aqui, a tensão de escoamento está aqui, né? E a deformação específica está aqui. Deformação específica. Ok. Então, a barra de fabricação dessa estrutura, né? Ela é retangular e tem seção de 60 milímetros por 40. Então, 60 por 40. Então, aqui é 40 e aqui é 60 milímetros. E ela tem um comprimento L de 1 metro. Então, aqui é 1 metro. Você concorda com as conclusões tiradas pela teoria de Shanley? O que ele quer saber? Se os valores obtidos, né, considerando a teoria de Shanley, é válida em termos práticos? Então, justifique sua resposta baseada nos resultados que você encontrar. O diagrama bilinear de tensão de deformação está na figura apresentada. Então, realmente é um material bilinear. E o que ele quer? Que a gente calcule a tensão crítica do material, tá? Usando, né,
no caso, o comportamento pelo módulo reduzido e pelo módulo tangente. Então, tangente e pelo módulo reduzido e compara, né, com o que Shanley fala na sua teoria. Como que a gente vai calcular isso? Aí tem que lembrar das equações anteriores, né? A gente lembra que todas essas equações, ó, elas dependem da carga crítica, né? A carga crítica ela é em função do momento de inércia. O exercício ele não nos fornece tanto a do o módulo reduzido quanto a do módulo tangente. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que calcular é o nosso momento de inércia da seção transversal. Então, como nós temos uma seção transversal retangular, basta lembrar que o momento de inércia é dado, né? No caso, lembrando que o momento de inércia utilizado no cálculo o momento de inércia utilizado no cálculo é o menor, tá? Porque nós vamos ter o momento de inércia em função, né, do eixo x e o momento de inércia em função do eixo y, tá? Então, nesse caso, a gente vai verificar, aqui no caso é x, né? O eixo que passa aqui, x, e o eixo que passa aqui, y. Qual que é o maior, tá? Então, aqui, ó, o momento de inércia em relação a x é este aqui, ix, né? E o momento de inércia em relação a y é esse aqui, lá do início do nosso curso, tá? Aí, nós temos a expressão, tá? Base vezes a altura ao cubo, dividido por 12, e o outro é a base ao cubo vezes a altura dividido por 12. No caso, o primeiro aqui, né, quando a gente utiliza a altura ao cubo, a gente está procurando o y, tá? E o outro é o ix. Se a gente calcular nessa situação aqui, tá? A gente vai observar que este aqui, ó, vai apresentar o menor valor entre os dois. Ou não? Sim, né? Porque quando a base está ao cubo, a base vale 40 e aqui a altura vale 60, né? Então, no caso, o momento de inércia ix ele é menor que o iy, portanto, a gente vai utilizar essa expressão, tá? Para cálculo do nosso momento de inércia usado. Então, esse conceito você sempre tem que utilizar quando se trata de flambagem, porque a estrutura ela tende a flambagem do lado, né, em direção ao momento de inércia mais menor, no caso. Então, o ix, o momento de inércia em relação a x, é a base, 40 milímetros, vou converter tudo isso para metro, vai ser 0,04 ao cubo. Opa. Deixa eu apagar aqui. 0. Nossa, horrível. 0,04 ao cubo, vezes h, que é essa altura aqui, 0,06, tudo isso dividido por 12. Vai resultar em 3,2 vezes 10 a menos 7 metros a quarta. Tá? Então, este é o valor do momento de inércia que a gente vai usar. Então, são vários conceitos. Às vezes, vocês querem só aplicar a fórmula e não lembram dos conceitos, tá? Então, é importante. Então, este é o primeiro dado. Agora que a gente tem o momento de inércia, a gente precisa calcular o raio de giração também, né? Porque a gente vai precisar do índice de esbeltez, né? Aqui, ó. Então, todas elas são em função do índice de esbeltez. O índice de esbeltez é em função do comprimento dividido pelo raio de giração, né? E o raio de giração, ele é em função do momento de inércia, que é I sobre A.
tá? Então, esse aqui é o R. Isso, obrigado. Voltamos para cá. Vou reescrever. Então, o índice de esbeltez, ele é o comprimento da nossa estrutura, que é 1 metro. Né? É 1 metro? Isso mesmo. 1 metro certinho. Ah, tá. Calma aí. Essa estrutura, ela é biarticulada. Então, tem mais informações aqui. O comprimento que a gente vai usar não é o comprimento total. A gente vai ter que usar o comprimento efetivo. Aí temos que voltar alguns slides. Ó. Uma estrutura que é biarticulada. Eu apresentei alguns valores de comprimento efetivo. Não basta usar qualquer um. Voltando aqui, ó, nós temos o caso aqui de uma barra biarticulada. Nós temos uma barra apoiada, engastada e articulada. Nós temos uma barra aqui que está com apoio móvel. Não temos aqui, tá? Teria que ser consultado isso. Eu tenho uma colinha aqui, mas, sobretudo, quando é uma barra biarticulada, o comprimento efetivo vai ser 0,75 multiplicado o comprimento inicial, tá? Nós não temos nenhuma situação aqui. Nós temos uma barra biengastada, uma barra engastada e apoiada, né? Aqui nós temos uma barra articulada nesse ponto e apoiada, né, aqui. Tá? Então, no caso, para uma situação biarticulada é essa. Então, é importante olhar as vinculações para poder utilizar, que o L não é o comprimento da viga em si, porque se a gente observar, ó, de acordo com o tipo de vinculação, nós vamos ter uma situação diferente de flambagem da estrutura. Tá? Vai ser mais fácil ou mais difícil, dependendo desse tipo de vinculação. Então, para o nosso caso aqui, nosso comprimento efetivo, né, vai ser igual a 1 vezes 0,75. Então, vai ser 0,75 metros. Então, é o que eu vou usar aqui. Então, 0,75 metros. O que mais, né? Eu estou calculando o índice de esbeltez. Então, ele é em função. Só reescrever aqui, porque é L, comprimento da estrutura, dividido pelo raio de giração, que é a raiz de I sobre A. Então, eu estou só transcrevendo aqui os termos. Então, o momento de inércia a gente calculou. 3 vezes 10 a... Opa. 3,2 vezes 10 a menos 7, dividido pela área. A área dessa estrutura é base vezes altura, né? Nesse caso aqui, a área, deixa eu fazer aqui, a área vai ser tudo em metros, 0,04 vezes 0,06, nós teremos uma área de 2,4 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então, isso aqui, 2,4 vezes 10 a menos 3. Então, o índice de esbeltez para essa barra articulada é de 64,95. Agora, começamos, né, resolver o exercício. Bom, vamos calcular primeiro a tensão crítica, né, assumindo a zona elástica. Ou seja, a tensão crítica para a região onde, né, a curva de Euler é válida. Qual que é o valor? Então, vamos vir para cá. Então, a tensão crítica para a curva de Euler é dada por π ao quadrado vezes E, tá? Dividido pelo índice de esbeltez. Então, essa aqui é a fórmula que a gente já viu nas aulas anteriores. Dividido por índice de esbeltez ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual ao módulo de elasticidade. Quanto que é o módulo? Ele não forneceu, já tem um problema aqui. Mas a gente sabe que, ó, para a tensão de escoamento aqui, para a deformação específica aqui, né,
O modo de elasticidade está associado aqui. Então, a gente pode dizer que o E é obtido, né, pela tensão e pela deformação específica. Tá? A gente fez um exercício similar a esse anteriormente. Então, aqui está sigma é igual a E vezes a deformação específica. O exercício ele nos fornece a tensão de escoamento e nos fornece a deformação específica. Então, é um dividido pelo outro. 100 MPa, 100 vezes 10 a sexta dividido por 0,001. Isso aqui vai dar um módulo de elasticidade de 100 gigapascais. Basta passar isso aqui para cá, né? Então, esse é o valor que a gente vai usar na equação. 100 vezes 10 a nona, aqui para o cálculo da tensão crítica. O índice de esbeltez foi de 64,95 ao quadrado. Então, a tensão crítica para a região linear, né, ou zona elástica, é de 233,95 megapascais. Tá? Então, esse é o valor da tensão crítica na zona elástica. O que a gente observa? Né? Que a tensão crítica ela é muito maior que a tensão, aqui no caso de escoamento do material. Né? Então, o que o material vai apresentar? Né? Ele vai apresentar o que a gente chama de flambagem inelástica. Tá? A tensão crítica de Euler não comporta essa teoria. Aí a gente vai fazer o que a gente se propôs anteriormente. Então, vamos usar o módulo tangente. O módulo tangente. O módulo tangente nada mais é que, né, a gente pega um ponto aqui, né, na região, traça uma reta tangente e observa esse valor. Certo. Aqui a gente tem a tensão de escoamento, né? 100. E se a gente assumir uma tensão aplicada, vamos ver o que ele fala, aqui não fala, né? Vamos assumir uma tensão de 250 MPa aqui. Então, nós saímos de uma região de limite para 250. Tá? Porque como o material ele tem uma reta, né, qual que é o módulo tangente aqui? Né? Então, nós temos isso aqui. Deste ponto aqui, não sei se vocês estão entendendo o que eu fiz, tá? Ó. Aqui é a tensão de escoamento, e aqui é uma tensão B, sigma B aplicada qualquer, qualquer. Então, nós temos aqui a deformação no escoamento e aqui uma deformação para essa situação X aqui, tá? Agora, a gente tem que calcular qual que é a inclinação dessa reta aqui, qual que é a derivada dessa reta. Como é um material que tem essa situação bilinear, nós observamos né, aqui nós temos o nosso delta E, né? E aqui nós temos o nosso delta, nossa derivada sigma, né? Derivada da tensão aqui. Eu quero dizer que a tensão do módulo tangente, né, ela é obtida, né, aqui pela tensão dividido pela a derivada da tensão dividido, né, aqui a derivada da tensão em função da deformação, é isso. Então, como é uma reta em si nessa região, a gente pode aplicar, né, o conceito de delta. Aqui nós temos o delta, acabei colocando errado aqui a representação. E seria dessa forma aqui, ó. Então, aqui nós temos o nosso derivada da tensão aqui. Então, se a gente fazer isso sobre isso, a gente obtém o nosso módulo tangente, que é o que o exercício pede. Não nos está fornecendo o valor da deformação aqui, tá?
Então, esse exercício ele acabou não está completo, mas para um valor de... Opa, aqui a gente tem, perdão. Não, aqui a gente tem. Aqui a gente tem, né, que é de 0,01, só que isso aqui a gente não tem. Vamos considerar que a gente consultou isso no diagrama desse material, tá? Eu deveria ter fornecido isso ou no gráfico ou no texto. Mas suponhamos que a deformação para uma tensão aplicada aqui, sigma B, de 250 MPa vai ser igual a 0,04, tá? 0,04, só para a gente conseguir resolver. E essa aqui, o exercício deu que é 0,01. Então, o módulo de elasticidade usando essa teoria, né, vai ser igual a diferença entre as tensões, aqui no caso 250 menos 100. Estão entendendo, pessoal? Estamos indo. Estamos indo. Tudo em MPa aqui em cima. E aqui vai ser 0,004 menos 0,001 aqui. Então, se a gente obter essa subtração e dividir, o nosso valor vai ser 50 gigapascais, tá? Então, aqui, que vai dar 50, né? Na verdade, 150. 150 dividido por 0,003, aí vai dar 50. Como aqui nós temos, né, a parte do denominador, um valor multiplicado por menos 3, isso vai para cima e soma, né, e vai chegar esse valor aqui. Então, o módulo de elasticidade usando, né, a teoria do módulo tangente vai ser este valor. Aí vamos usar agora a expressão do módulo de elasticidade usando, né, o método reduzido, que lá em função daquela expressão, né, 4 vezes E vezes este que a gente acabou de calcular, dividido pela raiz de E mais a raiz de E subscrito T elevado ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é teoria do método tangente, teoria do método reduzido. Então, se a gente substituir aqui os valores, tá? A gente vai encontrar um módulo de elasticidade diferente, que vai ser igual a 68,63 gigapascais. Então, o que a gente observa? Na região linear elástica, aqui, ó, linear elástica, a gente encontrou um valor de 100, né? 100 gigapascais, com base nos dados do exercício. Então, quando a gente sai dessa região linear elástica, a gente observa que a inclinação da reta tangente cai. Ela estava aqui com essa inclinação e, de repente, ela vem para essa. Então, por consequência disso, a gente observa a diferença, um valor menor no módulo de elasticidade. Cada teoria, né, vai apresentar um valor diferente da outra, né? Então, do método tangente é 50 e do módulo reduzido, né, que é como se fosse uma proporção, vai dar 68,63. Para fechar o exercício, agora a gente tem que calcular as tensões, tá? As tensões críticas. As tensões críticas usando o método tangente vai ser π ao quadrado vezes o módulo tangente dividido pelo índice de esbeltez ao quadrado. E a tensão crítica reduzido só muda, né, o valor do módulo de elasticidade aqui. Π ao quadrado, módulo reduzido, índice de esbeltez ao quadrado. Neste primeiro aqui vai ser 50, e neste outro aqui, né, a gente encontrou foi 68,3. O índice de esbeltez não muda. Então, o que nós vamos encontrar? Uma tensão crítica por essa teoria igual a 116,9 megapascais, e a tensão crítica por essa teoria igual a 160,55 megapascais. Tá? Então, esses são os cálculos que a gente tinha que fazer. Agora, o que nós precisamos? É responder a pergunta. Você concorda com as conclusões tiradas pela teoria?
Sim, né? O que a gente observa, né? A teoria, ela traz no gráfico isso aqui, né? Que a teoria do módulo tangente, o valor vai ser menor que o outro. Uma vai ser um limite superior, né? Vai ser maior, e o outro é inferior. Então, fica mais claro entender o porquê que uma teoria, essa teoria do método tangente é mais indicada. Tá? Então, ela é mais indicada devido a isso, né? Ela é mais conservadora, tá? Devido à segurança. A gente está trabalhando, né, num nível de tensão menor. Tá? E considerando seus aspectos de constituição, essa teoria aqui, né, vai manter a seção reta em todo o seu no caso, na sua aplicação. Né? Essa aqui considera a estrutura já com a deformação para poder analisar, né, aquela flexão composta. Então, a resposta é essa, né? Pela teoria do módulo tangente, a tensão crítica é de 116 e a outra, né, pela outra teoria, de 160. Dessa forma, né, a gente observa que a teoria do método tangente é indicada, né, porque atua em favor da segurança. Só isso. Essa é a resposta. Trabalhoso, mas é tranquilo. Em termos de resolução, só precisa pegar o fio da meada aí. Pessoal, quer que eu repita algum caso ou não? Não, né? Então, vou deixar atividade para vocês. Aí a gente vai resolver o problema da aula anterior. Então, vocês têm essa questão aqui para trabalhar, já postei no grupo. E tem essa outra aqui para trabalhar também. São assuntos da aula de hoje. Vamos resolver agora, né, o exercício anterior, então da aula anterior. O que nós temos aqui? Nós temos um elemento estrutural que deve ser usado como a coluna e ela está acoplada por pinos. Então, a coluna está aqui, está pivotada aqui. Determine a maior carga axial que ela suporta, né? Que ela pode suportar antes de começar a sofrer flambagem ou antes que o aço escoe, ok? Então, para que sofra flambagem antes que o aço escoe, a gente tem que determinar qual que é a sua tensão crítica. Tá? Bom, o exercício ele já nos fornece os dados de área da seção transversal da estrutura e os momentos de inércia em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X da estrutura. Enquanto um foi 45, o outro foi 15,3. Então, a gente observa que a flambagem ela vai ocorrer sempre em torno do eixo com menor momento de inércia. Então, no caso, vai ocorrer em relação ao eixo Y. Então, a estrutura ela tende a flambar em relação nesse eixo aqui. Então, o que nós vamos fazer? Calcular a tensão crítica. A tensão crítica ela é o valor da carga crítica dividido pela área. O que nos falta é o valor da carga crítica, né? Porque a área da estrutura já foi fornecida. Então, para isso, a tensão crítica, usando, claro, obviamente, comportamento elástico, né? Usando, então, a curva de Euler, ela é π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, né? O momento de inércia, no caso, o menor, dividido por L ao quadrado. L ao quadrado. Para a situação pivotada, tá? O L é igual ao L efetivo, tá? Então, a gente vai usar o L, que é o comprimento total aqui. Então, é π ao quadrado, módulo de elasticidade é 200 gigapascais. Então, vamos colocar aqui o valor, vezes 10 a nona. Vamos converter isso aqui para MPa, então vai ficar 200 vezes 10 ao cubo MPa. Tá? Porque é igual a Newton por milímetro quadrado. Porque aí a gente usa o comprimento em milímetros e o momento de inércia, como ele está em milímetros a quarta, aí a gente não precisa estar convertendo o momento de inércia. Então vai ficar 200 vezes 10
ao cubo, tá? E aí a gente usa o momento de inércia em milímetros também. 15,3 vezes 10 a sexta. Tudo isso dividido por L, que é 4.000 milímetros. Então, a unidade final vai acabar cortando aqui esses milímetros e vai ficar só a unidade de Newton. Para esse caso, então, a carga crítica foi de... Pela minha cola aqui, vai dar 1.887,6 vezes 10 ao cubo newtons. Ou, né, isso aqui, 1.887,6 kN. Então, essa é a carga crítica. O que ele pede é qual que é o maior determinar a maior carga axial que ele vai suportar antes da flambagem. Então, essa é a resposta, tá? Então, está respondido. Vamos ver se precisa calcular a tensão, não está pedindo a tensão, tá? Qual que é a tensão crítica? Aí nós teremos que substituir o valor, tá? Vamos calcular aqui a tensão crítica e a gente tem que observar se a tensão crítica ela supera, né, a tensão de escoamento. Eu não sei se isso aqui é a carga crítica efetivamente. Então, se a gente calcular a tensão crítica aqui, 1.887,6 dividido pela área, 5.890. vamos ver se vai ser maior que isso aqui. Deu 320 MPa. Então, nesse caso, como supera, né, a tensão de escoamento, essa carga não é a maior carga axial que a estrutura deve suportar, tá? Porque ultrapassa a tensão de escoamento. Então, uma estratégia é fazer o seguinte: a gente utilizar a tensão de escoamento como tensão crítica, né? Então, aí a gente calcula qual que é a carga crítica. Se a gente fosse fazer com base apenas nos aspectos geométricos da estrutura, né, a estrutura ela vai apresentar um comportamento em que a tensão vai ser superior à tensão de escoamento. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu vou pegar a tensão crítica e vou igualar a tensão de escoamento e calcular a carga crítica. Se a gente fazer isso, então a carga crítica vai ser a tensão de escoamento vezes a área. Então, nesse caso aqui, vai ser 250 vezes 5.890. Então, só para maximizar o espaço, isso aqui vai dar 1.472.500. Então, vamos transformar isso aqui em quilonewtons. Então, vai ser 1.472,5 quilonewtons. Então, essa é a maior carga axial que a gente deve colocar na estrutura para que ela não ultrapasse, né, a tensão de escoamento e apresente a flambagem, né? Na verdade, não apresente flambagem. Tá? Então, essa é a resposta esperada. Se a gente fosse olhar aqui sem prestar atenção na tensão crítica, né, a gente cometeria um erro, né? O material ele já ia apresentar o escoamento antes, né, da flambagem. Pessoal, eu fiz essa conta aí na primeira divisão, ele não bate 1.887. Bate quanto? Dá conta. Ó, eu fiz aqui das 75, 50, 24, 73 e 67. Dá esse valor gigantesco. Não, provavelmente você está usando algum termo errado aqui, ó. Você está substituindo pi ao quadrado, fazendo separadamente? Aham, eu peguei e coloquei o 200 em parêntese para ficar separado e coloquei o 15 também em parêntese. Só que também dá tudo mesmo. Aí eu usei o pi, só o 3.14. Também deu o mesmo valor. Deixa eu ver se tem uma calculadora aqui. Deixa eu fazer o cálculo aqui.
π ao quadrado vezes 200 vezes 10. É que você quer colocar tudo na calculadora e de uma vez, né? Eu faço 1 por 1, vezes 15,3, agora vezes 10 a sexta. Agora divide por 4.000. Realmente o valor ele foge da resposta. Deixa eu ver aqui se as unidades estão coerentes. Estão coerentes. 15 vezes 10 a sexta. É. 200. Ah, tem um erro aqui, ó. Tem que ter algum erro aqui. 200 MPa. Ele não é somado? Não, a equação é essa aqui mesmo. Não tem como somar. Tem que ser multiplicado mesmo. Deixa eu ver aqui se tem algum valor absurdo aqui. Ah, tem um erro aqui, ó. O erro tá aqui, ó. É ao quadrado, ó. Aqui é ao quadrado. Então, vamos fazer o cálculo correto. Então, isso aqui vezes 4.000. Aqui dividido por 4.000 ao quadrado. Isso mesmo. O erro tá aqui, ó. Eu tinha esquecido de colocar o L ao quadrado, tá? Se você fizer, vai dar 1.887. É verdade, bateu o valor aqui, beleza. Aí, professor, já tá cansado já. Vamos lá, pessoal. Vamos para o último, né, que foi a atividade que eu passei relativa à seção 3.1. Deixa eu, cadê? Aqui. Então, a gente precisa usar o método do equilíbrio para encontrar qual que é a equação da carga crítica para a estrutura. Então, o método do equilíbrio, ele considera a somatória dos momentos em relação a um ponto da estrutura, tá? O ponto de articulação da estrutura. Aí, o que nós fazemos, né? Nós temos essa estrutura que é idealizada, certo? Então, a sua rigidez é uma estrutura que ela é articulada por duas barras. Então, aqui nós temos a barra BC e a barra CA. E aqui, no meio, ela é conectada por um pino. Tá? E nesse pino tem uma mola de rigidez C. Então, como é uma estrutura teórica idealizada, é como se fosse aqui nessa região que vai acontecer a flambagem, né? E vai depender, se a gente aplicar uma carga P para essa estrutura voltar aqui, vai depender da rigidez dessa mola aqui, ou dessa constante em cada mão. Então, essa é a idealização. Então, para situações idealizadas, a carga crítica é usar, a gente usa o método do equilíbrio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aplicar uma situação de deformação, ou seja, vamos aplicar uma carga P aqui, em que a estrutura vai se movimentar para cá, tá? Então, vai ter uma distensão dessa mola para cá. Então, vou fazer um desenho aqui meio grosseiro da estrutura deformada. Então, sempre tem que fazer o diagrama de corpo livre para vocês conseguirem enxergar mais ou menos o que está acontecendo aí. Então, vou fazer tentar pintar aqui. Então, é uma barra quase que retangular aqui no meu desenho. Bom, o que a gente tem agora, né? No ponto C, a mola, né? Se a gente esticou a estrutura para cá, né? A mola ela tem uma força elástica contrária, né? Então tá para cá, uma força F. Tá? Aqui é o ponto de equilíbrio, né? Então aqui nós temos vamos fazer como se fosse o eixo Y aqui. Então a mola ela se deslocou X. Esse caso, pessoal, não é uma mola de torção, é uma mola linear, né? Se fosse aquela mola de relógio, como a gente viu nos exemplos anteriores, a sua deformação, né, seria, no caso, uma deformação angular. A gente teria que associar um ângulo
Mas também a gente pode considerar um ângulo θ aqui embaixo. Ó. Então, aqui nós temos θ, ela se movimentou θ, né? θ graus para cá, ou x milímetros, assim, em termos de dimensão. E neste ponto aqui em cima, nós temos essa carga P aplicada aqui. Então, nós temos essa carga P. Por sua vez, neste ponto aqui embaixo, vai gerar uma reação no apoio, né? Uma reação, como é um pino, né? Vai ter uma reação RY, e uma reação aqui, que eu vou considerar para cá, RX. Então, esse é o diagrama de corpo livre dessa estrutura. Então, vamos fazer a somatória dos momentos. Como é um método equilíbrio, então a gente faz a somatória dos momentos em relação a um ponto. No caso, vamos escolher o ponto A porque foi o ponto que a gente movimentou aqui. Tá? Bom, e também, claro, é a única região onde o apoio, né, o apoio é móvel, dá para fazer essa movimentação da estrutura. Aqui nós temos um apoio fixo, né? Então, a estrutura aqui, ela só rotaciona em relação a esse ponto. Beleza. Então, o que que nós temos aqui? Então, a somatória dos momentos em A tem que ser igual a zero. Tá? Então, o que que nós temos agindo em A? Nós temos uma carga P, né, que cruza esse ponto. Nós temos uma força F, né, e temos uma distância aqui até o ponto. Vamos ver se eu estou fazendo de forma coerente isso aqui. Na verdade, a gente pode escolher o ponto B aqui. Somatória dos momentos em B. Tá? Porque essa carga P em A, ela não vai gerar momento em A, porque está passando sobre o ponto. Então, na verdade, o que eu comentei para vocês, ao contrário, neste ponto tem, né, a gente vai calcular os momentos. Porque nesse ponto aqui o momento é nulo, a estrutura ela não tem uma reação. Então, vamos fazer a somatória dos momentos em relação ao ponto B aqui. Então, todas essas duas reações aqui, ó, neste ponto, são nulas, porque vai passar por ele. Tá? Então, quando a carga passa, né, a ação da força passa pelo ponto, não vai gerar momento. Então, como a gente vai calcular a relação a B, a gente não precisa se preocupar com essas reações Rx e Ry no cálculo também. Então, a somatória dos momentos em B é igual a zero. Então, o que que nós temos em B? Nós temos essa força, né? Essa força, ela age, e nós sempre consideramos a linha de ação da força, né? E a distância que ela é perpendicular ao ponto. Então, nós temos que saber que é P vezes essa distância. Qual que é o valor dessa distância? Né? E nós temos essa outra força, F, também, ela age perpendicularmente, né? Então, nós temos essa distância aqui. Então, nós temos duas distâncias para determinar. Vamos analisar a trigonometria do exercício. Vou pegar a caneta de outra cor. Vamos começar pela força P. A mola, ela tem uma força restauradora, tá? Então, vamos considerar que os momentos gerados pela reação da mola, ele vai ser nesse sentido, né? E aqui, essa força aqui vai gerar um momento aqui nesse ponto no sentido contrário. Então, vamos considerar como sendo positivo os momentos gerados pela nossa carga P. Tá? Então, esse é um momento positivo. Por convenção, se você fizer o contrário, também dá na mesma. Tá? Só para a gente trabalhar aqui. Então, a mola vai gerar um momento para cá e a força para cá. Então, qual que é essa distância aqui? Ok? Então, primeiro nós temos que olhar o desenho. Aqui, nós temos o comprimento da nossa barra, né? A barra, ela tem essa dimensão aqui, vale 2 terços mais L. Então, 2L sobre 3 mais
L sobre 3, que no caso vai ser igual a L. Então, essa aqui é uma dimensão L, tá? L. E aqui, este ângulo aqui, ó, é igual a este ângulo aqui, tá? Então, θ que está aqui é igual ao θ que está aqui. É um triângulo, né? Então, é um triângulo retângulo e aqui é θ. Então, se essa dimensão aqui é L, quanto que vale essa dimensão? É L seno desse ângulo, tá? Porque esse aqui é oposto a ele. Então, L seno desse ângulo. E o que que a gente viu, né? L seno de θ é igual a essa dimensão que eu vou chamar aqui de dimensão C aqui embaixo, tá? Então, é igual a C. Para pequenos ângulos, né? Para pequenos ângulos, o seno de θ vai ser aproximadamente igual ao próprio θ. Então, L vezes θ é igual a essa dimensão C aqui. Tá? Então, essa é a distância que a força P vai gerar no momento aqui. Então, vai ser força P vezes L vezes θ, tá? Positivo, né? Porque a gente convencionou para cá, positivo. E agora a gente vai fazer de módulo semelhante para a nossa força restauradora da mola aqui, tá? Aí, a gente tem que lembrar que a força de mola é igual a K vezes X, tá? Então, a força de mola. Vamos deixar lá do curso de física de vocês. Então, vamos resolver aqui considerando primeiro somente o F, né? Só F. Depois a gente faz a substituição com os termos que aparecem aqui. Então, F age a essa distância aqui. Essa distância. Opa, essa distância aqui. Qual que é o valor dela? Então, essa distância aqui é igual a essa distância aqui, ó. Tá? 2L sobre 3. Tá? Então, é menos F vezes 2L sobre 3. Então, essa somatória aqui é igual a zero. Considerando agora, né, a analogia de que a força de mola é K vezes X, a deformação da mola, tá? Aqui X é igual a essa distância aqui, ó, tá? E nós vamos ter um outro triângulozinho aqui, ó, tá? Um triângulozinho pequeno. É bem complicadinho esse exercício em termos de análise, tá? Então, às vezes acaba dando um bugzinho na cabeça de vocês se a trigonometria não estiver bem consolidada. Então, para a gente substituir aqui, né, o nosso f por essa função, nós temos que converter esse x em função de θ, porque a gente já está trabalhando θ aqui, então vamos trabalhar sempre com a deformação angular. Então, quanto que vale isso aqui? Né? Quanto que vale? A gente tem que essa dimensão aqui, no caso, né, é 2L sobre 3. Então, vai ser 2L sobre 3 seno isso aqui. Eu vou chamar de x. Vou colocar aqui em cima. X é igual, né, 2L sobre 3 seno. Porque aqui, lembrando que é o cateto oposto ao ângulo. Tá? Então, é 2L sobre 3 vezes seno de θ. Aí entra aquela mesma situação, pequenas variações angulares, o seno do ângulo é igual ao próprio ângulo. Então, o nosso x vai ser 2L sobre 3 vezes θ. Mas isso aqui eu coloco aqui. Então, o nosso f, né? Então, vai ser P vezes L vezes θ menos K. Estou substituindo o f aqui. Aí o x agora. O nosso x vale 2L sobre 3 vezes θ. Como aqui já tem, o que a gente pode fazer? Então, a gente pode já colocar o quadrado. Ó, 2L sobre 3 ao quadrado vezes θ. Então, tudo isso é igual a zero. Como ambos
os lados, né, estão multiplicados por θ, vamos deixar assim, depois eu vou fazer outra manipulação. Então, a gente quer o P, que é a carga crítica, então vou isolar ele. Então, vai ficar carga P, né? Isso aqui vem para o outro lado, então vai ser positivo. Então, vai ficar K 2L sobre 3 ao quadrado vezes θ. Esse termo aqui está multiplicando, ele vai vir para o outro lado dividindo. L vezes θ. Então, o que nós podemos fazer? Né? Cortar. Então, a gente vai cortar isso aqui. Então, esse θ aqui vai embora, esse θ aqui vai embora. Aí, para a gente resolver isso aqui, agora vamos calcular essa potência aqui. Né? Então, vai ficar K vezes 2 ao quadrado é 4, L ao quadrado é L ao quadrado, e 3 vezes 3, né? 3 ao quadrado é 9. Então, tudo isso dividido por L. Como isso aqui está dividindo, a gente pode cortar também um expoente. Então, a carga crítica vai ficar, né? Nossa carga crítica vai ser K vezes... vamos colocar na ordem. Só vou colocar no jeito mais bonito. Vou colocar esse número na frente. Então, vai ficar 4 vezes K vezes L dividido por 9. Então, essa é a resposta. Tá? Então, 4KL dividido por 9. Tudo certo? Entenderam? Quer que eu repita? Lucas, você que estava com dúvida? Eu entendi um pouco sim, professor. Então, beleza. Então, tem que trabalhar na geometria do problema. Tá? Entendeu, Sandra? Conseguiu Esse segundo é fazer? mais difícil, né? O conhecimento teórico que tem que ter, né? E lembrar também um pouco da base, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas tem que praticar, senão não consegue. Tá? Aula que vem, a nossa última aula presencial não, nossa última aula, né, do semestre. Então, a gente vai fazer um pouquinho mais sobre a seção 4.2 e 4.3. Então, e vou dar algumas orientações com relação à prova. Então, é importante que todos assistam a aula ou participem da